Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô um tempo sem postar aqui, quem me acompanha no canal já tava estranhando, tô umas 2 semanas sem postar vídeo. E provavelmente quem tá chegando nesse vídeo agora vai ser mais um público novo, porque eu quero atingir essas pessoas que estão começando a apostar ou já apostam e estão procurando como ser lucrativo em casas de apostas. Eu tenho Não sou eu o inventor, claro, né? Mas existe um método que a gente consegue ser lucrativo constantemente e eu acho que a maioria dos jogadores procuram isso e não conseguem. Então, esse vídeo aqui é para vocês que já perderam muito dinheiro com a aposta, querem começar a apostar ou estão procurando novas estratégias para apostar, que é exatamente o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Qual é a estratégia que eu utilizo para manter um lucro constante e sem ser limitado nas casas de apostas. Então, e não adianta vocês quererem me falar que vocês são lucrativos, que vocês são apostadores profissionais, porque isso a gente sabe que na realidade é menos de 1% ou talvez 1% só dos jogadores que realmente são lucrativos. E aqui são duas notícias para vocês. Uma basicamente fala da BBC News, ela fala, se vocês quiserem procurar por essa headline no Google e BBC News, vocês vão encontrar essa matéria, ela é muito boa porque ela explica matematicamente o porquê no longo prazo a gente sempre vai sair perdendo contra as casas de apostas e basicamente ela fala da questão de as odds nunca são favoráveis ao jogador dentro da casa. Então a casa, independente do resultado, ela já sai lucrando por conta dessas odds que são desfavoráveis para nós. E também da lei da matemática dos grandes números, que basicamente, resumindo ela para vocês, quer dizer que no longo prazo, quando a gente, por exemplo, a gente pode fazer 100 apostas e sair lucrativo. Mas tenham certeza que se a gente no longo prazo fizer 1.000 apostas, a gente vai estar no negativo ou muito perto do 0 a 0. E essa é uma lei da matemática que há centenas de anos ela sempre é assim. E a outra é da Forbes, que mostra basicamente que os brasileiros perderam 23 bilhões com apostas só no ano de 2024. Então, as casas lucraram 20 bilhões, isso quer dizer que eles ganham muito dinheiro com isso. E a gente sempre, na grande maioria das vezes, acaba perdendo. E o que eu falei para vocês é que existe uma estratégia que nos garante um lucro garantido com qualquer resultado que saia na partida. E o nome dessa estratégia basicamente se chama Suribet ou arbitragem esportiva e ela consiste basicamente em que a gente vai apostar em mercados opostos em duas casas diferentes. Ou seja, um mercado oposto, o que é o mercado oposto? Eu botei como exemplo aqui total de gols. Se a gente apostar numa casa mais de 1.5, na outra a gente vai apostar menos de 1.5. Então isso é um mercado oposto. Qualquer outro resultado ou qualquer outro mercado como de repente vencedor, empate anula aposta, escanteios, chutes, etc. Handicaps, qualquer mercado oposto, a gente consegue aplicar esse método da Suribet, da arbitragem esportiva, e vai nos garantir um lucro certo. E como eu falei para vocês, é sempre com duas casas diferentes, porque a mesma casa nunca vai nos disponibilizar no mercado oposto odds que sejam favoráveis para a gente fazer esse tipo de operação. Então aqui, por exemplo, uma operação seria na Novibet e a outra operação na Superbet, e a gente apostaria então, a gente encontraria odds desreguladas dentro dessas duas casas, dentro de um mercado específico. Aqui no exemplo para vocês, eu estou usando o exemplo do jogo de basquete do Detroit Pistons contra o New York Knights. Eu não sei falar essa porra, foda-se. Mas então é um mercado de 10,5 cestas de 3 pontos marcadas para o Piston. Na Novibet a gente apostou em menos de 10,5 na odd 2,19, uma stake de R$ 255. Já na Superbet, a gente apostou ao contrário da Novibet, então seria mais 10,5 arremessos de 3 pontos convertidos para o Pistons na odd 1,92 com uma aposta de 290. Vocês podem ver que o retorno das duas aqui é sempre maior que o total da minha aposta, porque aqui já está aqui embaixo para vocês explícito
o valor total da minha aposta, que foi de R$ 545, 255 na Novibet, 290 na Superbet, e o retorno total foi de 558,45 ou 556,80 na Superbet. Então, essa operação me garantiu um lucro aproximado de mais ou menos 2,3%, vamos arredondar para 2%. E se eu ganhar na Novibet, 13,45 de lucro. Se eu ganhar na Superbet, 11,80 de lucro. Bom, Pedro, esse não é um valor muito baixo comparado ao valor da minha aposta? Pode ser que sim, pode ser que não, porque se vocês forem olhar pelo lado de investimento, porque aqui a gente não está simplesmente apostando, nós estamos utilizando uma estratégia que vai nos garantir um lucro certo. Então, a gente não está apostando, a gente está fazendo operações financeiras aqui. A própria arbitragem esportiva, ou suribet, como vocês queiram chamar, o arbitragem esportiva vem do termo de arbitragem de ativos financeiros. Isso acontece não tanto como nas apostas, porque nas apostas a gente tem mais oportunidades, mas no mercado financeiro e no mercado de ações acontecem essas arbitragens. A pessoa compra em determinada bolsa uma ação, transfere. Claro, é bem mais complicado esse tipo de operação. Transfere para outra bolsa e vende num preço mais caro, ela tem um lucro garantido e o nome disso é arbitragem. Então a gente não está apostando aqui, a gente está fazendo um investimento e um investimento a longo prazo. Por que eu digo que é um investimento a longo prazo? Porque o nosso retorno é baixo, a gente luta contra as casas de apostas e as casas de apostas elas não gostam de apostadores profissionais ou que são lucrativos, né? Ou de pessoas que fazem arbitragem. Então a gente tem alguns riscos. A gente tem o risco de correr a limitação, que é o que acontece na maioria dos casos. Uh, a gente é muito lucrativo dentro de uma casa ou não utiliza algumas estratégias específicas de aquecimento de conta, de valor de stake, de tipo de aposta, tipo de mercado que vai operar, acaba sendo limitado porque hoje em dia, depois da regulamentação, é muito difícil a casa bloquear nossa conta. Então, o jeito que eles encontraram para afastar os jogadores lucrativos e os árbitros de apostas foi limitar essas pessoas. Então, quando a gente poderia estar fazendo uma aposta de R$ 100, a gente, com a limitação, vai poder apostar 5, 2, R$ 4. E com isso se torna inviável o nosso tipo de operação. Então eles fazem isso para nos expulsar daquela casa, para a gente falar assim, ó, a gente não quer mais que tu aposte aqui e vai-te embora. E outro problema que a gente pode encontrar também é a questão de queda de odds, que, por exemplo, a gente vai ali, a casa de repente ela está com um certo delay, um lag, a gente vai fazer a aposta na segunda, a gente fez a aposta na primeira casa, quando a gente vai fazer a aposta na segunda casa, demora para apostar e quando demora para apostar tu já sabe, a odd vai ter alteração e então a gente pode ter um prejuízo com isso, mas nada que seja absurdo, que não que inviabilize nossas operações e também o cancelamento de apostas, que isso vocês, se vocês já apostam, vocês já podem ter enfrentado esse problema antes, que as casas às vezes, dependendo da aposta que tu fez, da odd que tu pegou, ela pode inventar qualquer problema para cancelar a tua aposta e ela basicamente devolve o teu dinheiro e o retorno que se ferre. Então, são esses três tipos de problemas. Existem estratégias que a gente segue para fugir desses problemas e não ter risco de, de perder muito dinheiro, de diminuir a nossa na questão do cancelamento de aposta ou queda de odds, não perder tanto dinheiro de jeito que a gente consiga recuperar já na próxima operação, nas próximas operações. Não existe martingale também nesse mercado. E para mostrar para vocês aqui essa questão de uh, é muito pouco o retorno que a gente tem, mas no longo prazo a gente consegue manter um lucro constante e ser bem lucrativo. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha gestão de banca de 2025, dos 5 meses de janeiro até agora, até maio. Hoje é dia 10 de maio.
Então vocês podem ver aqui que. Não, desculpa, janeiro está numa outra planilha aqui, ó. Que era a minha planilha antiga. Janeiro está aqui, ó. Eu lucrei 753 em janeiro. Aí eu já troquei em fevereiro para essa planilha mais elaborada aqui, que ela me mostra muitas coisas, inclusive o saldo que eu tô dentro das casas, se eu tô muito lucrativo, se eu tô muito negativo. Então, em fevereiro eu lucrei R$ 3.228, em março 2.810, em abril 3.670, em maio até agora 1.658. Então vocês podem ver que no longo prazo essa estratégia ela é, e ó, vocês podem ver que, ó, que são muitas apostas que a gente faz. Ao longo prazo a gente consegue ser bem lucrativos e eu estou utilizando somente uma conta. Existem formas da gente fazer isso em várias contas e também o valor das minhas stakes vocês viram ali não são tão altos. Eu aposto com no máximo 1.000, 1.500 de stake total. Então, no longo prazo, vocês conseguem ser bastante lucrativos. E onde achar essas oportunidades? Não é no olho que a gente acha essas oportunidades. A gente utiliza softwares ou, de repente, bot de Telegram. Eu já não gosto de bot de Telegram, tem pessoas que gostam. Uh, eu não gosto tanto por conta. O software já é no navegador ali certo, é mais fácil de visualizar também, não fica muito perdido que nem num grupo, num canal de Telegram. E aqui eu mostrei três exemplos para vocês que são, acho que os maiores softwares que tem. O suribet.com acho que é um software que a maioria vai conseguir fazer, vai conseguir operar de forma tranquila, porque ele é realmente é o mais fácil de operar e também é um dos mais baratos. Ele custa mais ou menos R$ 200. O Rebel Betting também é a mesma coisa, o mesmo preço, se eu não me engano, talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eu já não gosto tanto dele, isso é de gosto. Vocês vão acessar os sites e vão ver qual que vocês têm mais afinidade para conseguir operar. E o Bet Burger, que eu acho que é o principal deles, ele é o mais caro daqui. Ele, comparado ao Suribet e Rebel, que custam mais ou menos R$ 200, o Bet Burger já custa mais de R$ 1.000. E essa diferença de preço vai também refletir na diferença de lucro que tu vai ter, porque o Bet Burger ele tem um sistema mais rápido que os outros. Ele tem o sinal sai antes no Betburger do que no suribet.com, por exemplo. Então, de repente, apareceu uma arbitragem ali e na hora que ele chega no Suribet, a odd já caiu e tu não consegue aproveitar a oportunidade. Então, mas dá para começar muito bem com os softwares mais baratos. Eu utilizo até hoje o suribet.com. Então, é só se vocês também tiverem uma banca bem maior, eu recomendo que vocês utilizem o Betburger por conta dessa questão de tempo de resposta, de análise das odds. Então, aqui estão três exemplos aqui no meu canal. Como começar, né? Então, vocês podem acessar aqui o meu canal, tem 17 vídeos que dão mais de, sei lá, 5 horas, 3 horas, 4 horas de conteúdo, não sei, por aí. Mas em cada vídeo, eu recomendo que vocês assistam todos, porque em cada vídeo eu vou, principalmente os primeiros, porque eu vou sempre mostrando a evolução da minha banca e falando dos problemas que eu vou passando e como eu vou contornando esses problemas. Então, vocês conseguem adquirir muito, muito, muito conteúdo só com meus vídeos gratuitos aqui no YouTube. E, se vocês não quiserem passar por todos os vídeos do YouTube ou ou quiserem só acelerar o processo, eu também tenho o meu curso. Ele atualmente custa R$ 67. Eu acho que vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum aqui no YouTube. Eu acho que eu sou a pessoa que cobra mais barato pelo nível de conteúdo que eu entrego. Eu vou ensinar vocês exatamente do zero, absoluto zero, sem saber nada de aposta, até chegar ao avançado de arbitragem, desde como operar, quais mercados escolherem. Vou ensinar também como vocês aumentam o lucro de vocês fazendo extrações de bônus de casas de apostas, aquelas free bets que a gente ganha, a gente consegue garantir um lucro certo, por exemplo, uma de 250. Eu garanto sempre em média 130, 120, às vezes R$ 150 de lucro por free bet. Então é uma forma de a gente alavancar a nossa banca de forma fácil e sem risco.
também assim como a Suribet. E passando por aquecimento de conta, que vocês vão, como não ser limitado, aquecimento de conta, é um curso completo para vocês. E também vocês ganham de bônus já a minha comunidade, onde tem apenas pessoas que compraram o curso e realmente estão operando no mercado, então vocês vão estar com networking diretamente com as pessoas que operam no mercado e não é só curioso que está ali, que está querendo só, de repente, uh, se aproveitar, né, do grupo e também enchendo o grupo de mensagens com coisas desnecessárias, coisas de muitas vezes de iniciante. E o grupo ali então é só de network, só de pessoas que estão operando no mercado. E se eu não responder vocês no grupo, pode ter certeza que vai ter alguém que vai responder vocês lá. E a rapaziada é boa, vocês podem confiar em qualquer um que está ali no grupo. E também vocês vão ganhar de bônus a minha sala de sinal, que basicamente essa sala de sinal é um canal no Telegram onde eu mando todas as entradas que eu faço na minha banca para vocês. E acho que é uma forma de eu conseguir ajudar vocês a primeiro pagarem o curso de forma rápida, que já é barato, e também começarem a guardar o dinheiro para poder pagar o software e começarem a operar por conta própria. Essa é uma forma que eu encontrei para ajudar vocês a começarem. Eu já estou cobrando barato. Esse preço ele vai aumentar no futuro. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, se o preço tiver aumentado, sinto muito, mas eu tenho certeza que também o conteúdo vai ter melhorado muito, porque eu estou investindo bastante nesse produto. Então, em breve, novidades. E é isso, rapaziada. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de comentar aqui no vídeo. Acessem os outros vídeos do meu canal. Se inscrevam no canal também para não perder nenhum vídeo, porque eu solto vídeo toda semana. Eu passei 2 semanas muito atarefado e eu não consegui gravar aqui pro canal, mas eu estava sempre ativo lá no grupo, por exemplo. Então não parei de fazer Suribet. Para quem estava perguntando aí, vindo nos comentários dos vídeos antigos, achando que eu tinha parado, então eu não parei. E é isso. Se inscreve no canal, comenta se tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.